temporizar do outro lado. Canal. Então, gente, nós vamos iniciar. Parece que tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu só trocar aqui a tela. Permitir. Agora iremos iniciar. Então, gente, vamos iniciar nosso estudo hoje pela estequiometria aplicada às reações termoquímicas. Você já viu que a equação química ela mostra os produtos, os reagentes, os estados físicos ou de agregação dos reagentes e dos produtos. E também se tem ou não catalisadores e tudo. Quando você tem uma equação termoquímica, você tem tudo isso e mais o ΔH. Eita, ó, esqueci no errado. O ΔH que pode ser positivo ou negativo, que vai indicar a energia absorvida ou liberada, uma reação endotérmica, uma reação exotérmica, e um número que pode ser em quilocalorias por mol ou kilojoule por mol. Então, vamos de uma forma mais genérica, A mais B, formando C mais D. E aqui teremos vou botar positivo. Por mol, pronto. Então, a diferença da equação química para a equação termoquímica é que a equação termoquímica vem com essa informação. Ter explicado essa parte simples, agora nós vamos para o conceito. Quando a gente considera os participantes de uma reação química e considerando essa equação balanceada, professor, o que é equação balanceada? É uma equação em que as quantidades de átomos do reagente estão igual com o produto. Vamos ao exemplo. Por exemplo, CH4 mais oxigênio gera gás carbônico e água, uma reação de combustão, que vai liberar ou que vai absorver uma energia. Agora não estou lembrado, vocês podem ver 2 oxigênio, aqui tem 3, aqui tem 4 hidrogênio, no outro aqui não tem, eu vou botar um 2 aqui. Agora tem 4 hidrogênio, tenho 4 oxigênio, aqui eu só tenho 2, então eu vou botar um 2 e pronto. Isso a gente chama de equação balanceada. Então aqui nós temos a proporção de uma molécula de gás metano para 2 de gás oxigênio, que vai gerar uma de gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono, e 2 de água. Até aqui nós estamos na parte simples. O que ele quer dizer? Quem participa dessas reações, liberando ou absorvendo calor para se tornar produto, a gente pode fazer uma relação de massa ou volume, dependendo do material que a gente tenha, para prever as quantidades de calor absorvida ou liberada. Professor, como assim? Vamos supor, essa energia aqui, que foi esse ΔH, é para 1 mol de gás metano. E se eu quisesse, por exemplo, a 2 mols, o que eu teria que fazer? Aí é onde entra a estequiometria. O que é estequiometria? O cálculo estequiométrico. É uma forma de você relacionar massas com, no caso aqui, com energia liberada ou absorvida, e assim propor uma relação de proporcionalidade. O professor continua sem entender. Então vamos lá. Primeiro vamos ao conceito de mol. Mol a gente já viu que é a quantidade de matéria, que equivale a 6,022 ou 23, dependendo do livro, vezes entidades
vai depender do material que eu tenha. Então, ó, quando é que eu tenho 1 mol de alguma coisa? É quando eu tenho essa quantidade aqui de entidades. Por exemplo, voltando aqui, quando é que eu tenho 1 mol de gás metano? Quando eu tenho exatamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou seja, 1 mol de gás metano vai ter exatamente essa quantidade de moléculas de gás metano. Se a gente estiver trabalhando com gás, nós vamos ter algo em torno de 22, opa, quinta falhou, paguei aqui 22,4 litros. Que isso pode ser relacionado com a massa em gramas. Que a gente vai primeiro aprender, gente, a fazer essas proporções, saber quanto equivale cada um, para a gente depois partir para a estequiometria. Aí você diz, professor, em massa em gramas, quanto isso vai pesar? Para isso a gente vai fazer uma relação. A gente sabe que o peso do carbono é 12 gramas por mol. E do oxigênio é 1 grama por mol. O que quer dizer que em 1 mol de gás carbônico, ou de carbono, eu vou ter 12 gramas. Em 1 mol de hidrogênio, eu vou ter 1 grama. Então, eu vou montar a seguinte situação. Eu tenho um átomo de carbono, 12, mais 4 vezes 1. Por que 4 vezes 1, professor? Esse 4 aqui indica a quantidade de hidrogênio nessa molécula. É como eu tivesse a seguinte situação. Quatro hidrogênios em volta. Então, aqui seria 1, 1, 1, 1 e o carbono 12. Então, 4 vezes 1, 4, mais 12, 16. Então, 1 mol de gás carbônico é igual a 16 gramas. Então, estamos entendidos, né? E para que serve isso? Isso vai servir para a gente fazer as nossas relações de proporcionalidade. Por exemplo, uma determinada massa equivale a uma determinada entalpia, que eu posso chamar de entalpia 1, entalpia 1 linha. Se eu dobrar essa massa, claro e evidente que eu vou dobrar a entalpia. Então aqui nós temos a nossa relação. Isso daqui vai ser o que a gente vai utilizar como relação de proporcionalidade. Onde é que eu vou conseguir esses dados? Através da equação termoquímica. Quem que vai me fornecer isso? Essa primeira massa e essa vai ser fornecida pela equação termoquímica. Como? A partir do que vem escrito. Como é uma equação termoquímica, sempre vai dar uma entalpia. A massa eu posso relacionar o mol, ou seja, a quantidade de moléculas que tem na equação, ou a massa em gramas, que eu posso estar calculando através das massas atômicas. Então vamos ver exemplos que eu posso estar calculando. Por exemplo, a massa em gramas de etanol. Ó, o etanol ele apresenta a seguinte fórmula. Tá vendo? Então o que eu posso extrair daqui? Eu já sei que todo carbono, a massa dele é 12. Todo hidrogênio, a massa dele é 1. Que massas são essas? Massas atômicas. E todo oxigênio é 16.
Então, se eu considerar 1 mol de etanol, eu terei o quê? C2H6O. Então, como eu tenho 2 carbono, então 2 vezes 12. Mais, eu tenho 6 hidrogênio, 6 vezes 1. Mais 16, que é a massa do oxigênio. Então, 2 vezes 12, 24. Mais 6, mais 16. Então, 24 com 6, 30. Mais 16, 46. Então, isso aqui equivale a massa em gramas de 1 mol de etanol. 1 mol de etanol equivale a 46. Professor, se for 2 mols de etanol, equivale a quanto? Basta você multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. Se for 3 mols, aí você multiplica isso daqui por 3. Se for 4 mols, multiplica por 4. E assim diante. Isso são as reações estequiométricas. Vou pegar aqui outro exemplo. Vou fazer aqui rapidão. Se a gente considerar, por exemplo, carbonato de cálcio, a gente já sabe, ó, cálcio é igual a 40. Carbono é igual a 12. Professor, o carbono é sempre igual a 12? É, gente, a não ser que seja um carbono diferenciado e o oxigênio 16. Então, ó, 40 mais 12 mais, aí vocês lembram, ó, se tem 3 oxigênio, 3 vezes 16. Pronto. Então, 40 mais 12, 52 mais 3 vezes 6 são 8, vai 1, que dá 48. Se a gente somar, a massa dele é 100, ou seja, 1 mol de carbonato de cálcio é igual a 100 gramas. Se for 2 mols, 200 gramas. Se for 3 mol, eita, faltou essa. Se for 3 mols ou 3 moles, 300 gramas. E por aí em diante, gente. Então, essa primeira parte foi só para a gente calcular massas, para vocês aprenderem como se faz com massa. E que a relação massa e entalpia, ela vai ser empregada em termos de proporcionalidade. Professor, continuei sem entender. Calma, jovem. Agora é hora de nós iniciarmos a aplicação do que a gente aprendeu. Professor, eu não aprendi. Calma, rapaz. Ó, exemplo 1. Sabendo que o valor da variação de entalpia da reação de combustão do álcool etílico, professor, o que é álcool etílico? É o mesmo etanol que a gente viu no exemplo. É igual a menos 1.366,1 kJ por mol. Calcule a quantidade de calor liberada na combustão total de 5 mol de substância. Ah, professor, não, o senhor só calculou. Gente, aqui está mais fácil. Vamos montar primeiro a nossa relação. Nós vamos ter a massa 1 e a massa 2. Com o tempo, vocês vão ver que dá de fazer isso daqui direto. Ó. Pronto. Então, ó, a massa 1 é o quê? 1 mol. Tá aqui, ó, 1 CH2 ou 1 C2H6O. Então, isso aqui equivale a 1 mol. Professor, como é que o senhor sabe? A própria equação está dizendo, ó, tem uma molécula de etanol, álcool etílico, reagindo com 3 de oxigênio, que gera 2 de gás carbônico e 3 de água, que equivale a esse valor. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer as substituições. A primeira massa, como ele quer em mol, vamos botar 1 mol está para menos 1.366,1 kJ por mol. Qual é a segunda massa? Tá aqui, ó. Ele quer saber
quanto vai ser liberado se eu utilizar 5 mol. Então, ó, no lugar do M2 eu já coloco 5 mols. E aqui eu vou usar o que? O delta 2 ou delta duas linhas da entalpia, né? Vai depender de como vocês querem escrever. Então agora vamos meio pelos extremos. Como é uma proporção, nós vamos ter essa seguinte situação. 5 vai multiplicar esse valor e 1 vai multiplicar esse. Vou voltar aqui para baixo. Então eu vou ter o que? 1 vezes. Que é até estranho dizer isso. 1 vezes. Aí 1 vez delta H2, ou seja, entalpia de variação, é igual a 5 vezes menos 1000. Eita, esse negócio aqui não. Menos, vou apagar tudo para não ficar. 5 vezes menos 1366,1. Então vamos lá. Ó. Vou multiplicar aqui ligeirinho, menos 1366,1. Vamos lá para cá agora. Ó. Então, esse delta H2, que eu vou chamar de delta H2, ele é igual aqui, ó, menos 6, 8, 3. Não tem isso aqui, é aqui a vida. 5 quilojoules por mol. Então, gente, olha o que foi que eu fiz. Eu igualei a quantidade de matéria de 1 mol para menos 1366,1. E botei 5 mols é igual a variação de entalpia 2. Então vocês podem ver que é uma espécie de regra de 3. Aqui na química a gente chama de cálculo estequiométrico. Mas funciona como uma regra de 3. Então, gente, dúvidas, questionamentos, choro, ranger de dente ou só felicidade? Então, vamos prosseguir. O exemplo 2, dada a equação termoquímica, onde a gente tem um enxofre sólido, mais gás oxigênio, o dióxido de enxofre, onde a energia, a entalpia, no caso de combustão, é menos 72 quilocalorias. O que isso quer dizer? Vamos primeiro propor aqui algo interessante. Só a energia liberada na combustão de 96 gramas de enxofre. Ó, gente, como aqui é uma questão de marcar, vamos logo à parte simples. Que eu digo, às vezes você tem dúvidas, né? Se a entalpia aqui está negativa, a gente já elimina logo essas positivas. Por quê? Porque não vai mudar. Não se muda sinal nesse tipo de cálculo. Então, vai ficar somente a letra A e a letra C. Então, o que é que nós vamos fazer? O enxofre, sua massa, aqui está com 1 mol de enxofre. 1 mol de enxofre equivale a 32 gramas. E aqui eu tenho 96. Então, já sei que 32 gramas de enxofre produz menos 72 quilocalorias por mol. Então, agora eu só tenho que igualar 96. Então, vamos lá. 32
gramas de enxofre. Quando entra em combustão, produz menos 72 quilocalorias por mol. Ou seja, é liberado menos 72 gramas. Então, 96 gramas produz o segundo ΔH. Lembrando, se vocês quiserem colocar um X aqui, tudo bem. O importante é fazer o cálculo certo. Queremos fazer agora meio pelos extremos. Ou seja, vou até botar assim na frente. Teremos o que? 32 vezes ΔH. Terei 96 vezes menos 72 quilocalorias por mol. Lembrando, gente, é importante vocês deixar essa quilocaloria, que o resultado vai ser em quilocaloria. Lembrando, outro detalhe, é importante deixar o sinal, porque vai você faz o cálculo sem sinal, aí dá um resultado positivo. Nesse tipo de questão, aí você já é induzido ao erro. Então, o que eu faço primeiro? Eu mantenho a quilocaloria por mol e mantenho o sinal. Se o sinal for positivo, mantém-se positivo. Se for negativo, mantém-se negativo. É importante a gente ter o máximo de cuidado possível para não fazer esse tipo de confusão. Então, nós vamos ter 32 vezes ΔH é igual. Agora vamos multiplicar esse. Lembrando, na hora de multiplicar, o sinal, você multiplicando ou não com sinal, não tem diferença, mas multiplica com sinal. Só um detalhe. Então nós vamos ter aqui, menos 6.912 quilocaloria por mol. Esse professor, porque se eu mantenho a quilocaloria, mas não mantém a grama, porque ele quer saber a energia liberada na combustão. Então a energia vai ser liberada. E se a gente for fazer um cálculo e cortar as unidades iguais, essa grama a gente pode cortar uma pela outra, porque elas vão estar em pontos diferentes. Então dá de cortar as gramas. O que não dá de cortar é a quilocaloria. É importante vocês manterem. Então vamos para cá. Agora eu vou ter a seguinte situação. 6.912 quilocalorias dividido por mol, ou quilocalorias por mol, dividido por 32. Então, é igual a menos 216 quilocaloria por mol. Pronto. Depois só ir aqui, eu já vi que é menos 216, então eu só vou aqui na alternativa correta. Até mudar a cor aqui um pouco do pincel. A gente marcar. Marcar de roxinho, que lembra açaí. Então, sabe, professor, eu não gosto de açaí. Eu gosto. Pronto. E acertamos a questão. Gente, algumas questões é necessário que vocês tenham cuidado com os sinais. Por exemplo, se a entalpia é negativa, o resultado vai ser negativo. Se a entalpia é positiva, o resultado vai ser positivo. Aqui não tem como no processo, por exemplo, essa equação da combustão do enxofre, em uma determinada quantidade de massa ela fique positiva. Nunca vai ficar, porque ela vai sempre ser energia liberada. Quando você tem energia liberada, como diz aqui, sempre vai ser sinal negativo. Então, presta atenção. Se a energia é liberada, o sinal é negativo.
pode ser 1 mol ou 1000 mols. Se você tiver energia absorvida, aí o sinal sempre vai ser positivo. Não tem para onde correr. Sempre energia liberada é sempre negativo, não importa a quantidade de massa. Pode ser meia grama ou 1 tonelada. Se for para liberar, o sinal sempre vai ser positivo. Se for para absorver, o sinal vai ser sempre... Se for para liberar, o sinal é sempre negativo. Se for para absorver, o sinal é sempre positivo. Deixa eu só botar a caneta aqui, porque está dando interferência. Esse não é o cronômetro para cá. Gente, só uma observação que eu vou fazer aqui. Deixa eu adicionar mais um slide aqui. Vamos lá. Pronto, adicionei o slide, agora... Ó, só uma observação. Como eu disse, independente da quantidade de massa que a gente tenha, se a variação de entalpia for positiva, ela vai continuar positiva. Se a variação de energia for negativa, ela vai continuar negativa. Massa 1, aqui massa 1. Então, a massa ela não vai influenciar no sinal, ela só vai influenciar na 1 e 2. Ela só vai influenciar na quantidade de calor liberado ou absorvido. No caso, esse sinal positivo, se diz que a equação absorveu, então ela vai absorver mais ou menos, dependendo da relação. Se na equação falar que a massa foi, ou que a entalpia é negativa, ou seja, foi liberada energia, não importa a massa que é dada, sempre vai se manter o sinal. Então aqui, se começou positivo, termina positivo. Se começou negativo, vai terminar negativo. Não tem para onde correr. Não existe essa, eu aumentei a massa, o sinal mudou. Não muda. Eu diminuí a massa, mudou o sinal. Também não muda, gente. Sempre vai ser esse formato. Entendido, gente? Então vamos encerrar por hoje, né? Tenha um bom dia, uma boa semana. Até a próxima aula. E tchau.